Alô Brasil, vídeo de execução do quarto episódio do Reforma PPT, reformando um slide que é meu mesmo, meu de 9, 10 anos atrás. Olhei esse slide hoje em dia e falei, nossa, não gostei, fiz a reforma. Se você não viu o planejamento e os motivos para se fazer a reforma, tá lá no vídeo de planejamento. E aqui vamos ver então como é que foi feita a execução dessa reforma desses slides. Beleza? Então, vamos nessa! Esses aqui são os dois primeiros slides da apresentação original. Esse aqui é o slide de título e esse o slide que mostra uma introdução da introdução, e depois o resto da apresentação, que é esse aqui, a apresentação reformada, é essa aqui. Então aqui o contexto dos anos 80, o trabalho inicial que descreveu as células B1, aqui a diferença entre a célula B1A e a célula B1B e a presença dessas células na cavidade peritoneal e pleural. Vou dar foco aqui nessa execução para 3 elementos. Um elemento que às vezes me perguntam é sobre fonte, de onde vêm essas fontes diferentes, que foi essa aqui, por exemplo, que estou usando. Explicar também esse efeito aqui. Deixa eu voltar, esse efeito aqui, que é uma transição, e também essa ênfase, esse destaque aqui na cavidade peritoneal e pleural. Então, essa fonte aqui, ela é uma fonte que é a Alpaca. Se você for procurar aqui no seu menu de fontes que você tem instalado no seu computador, são as mesmas fontes que você tem no PowerPoint, no Excel, no Word. Você vai ver que muito provavelmente a fonte Alpaca não está dentro desse menu aqui, mas está no meu. Está no meu porque eu instalei essa fonte, porque eu fui atrás dessa fonte, porque eu achei essa fonte simpática e queria usar. Então, existem vários sites que são repositórios de fontes para você usar em projetos pessoais. Normalmente, a maioria das fontes para você usar em projetos pessoais são gratuitas, a não ser que você use para algum projeto comercial seu. Aí você precisa pagar para o autor da fonte, mas caso contrário, você consegue baixar muitas fontes de graça. Um site que eu uso muito é o Dafont, dafont.com. Vou deixar também o link aí na descrição do vídeo. Dafont tem uma quantidade surreal de fontes diferentes e que você pode vir aqui. Isso aqui são tudo fontes, isso aqui são tipos de fontes diferentes. Então vou colocar aqui fontes rabisco. Aí ele vai te dar um monte de fontes que tem uma cara de rabisco. E aí, se você quiser, você clica aqui e você testa aquilo que você quer escrever. Eu quero escrever participação das células B1. E aí ele te dá uma amostra de como que vai ser. Essa fonte aqui, por exemplo, já não tem C cedilha, então ele preenche com brócolis. Então, se você precisar muito do C cedilha, talvez não seja uma boa. E você vai fazendo esses testes, você baixa a fonte que você quiser, instala no seu computador e você vai ter essa possibilidade de usar essa fonte nos seus projetos, nas suas apresentações. Então, tudo que está escrito nessa reforma aqui foi escrito com essa Alpaca, e essa Alpaca eu baixei do Dafont. Beleza? Muito bem. Então aqui do título a gente vem para esse segundo slide aqui desse contexto dos anos 80. Essa animaçãozinha aqui, esse pop-upzinho aqui, eu já abordei esse pop-up no
segundo episódio do Reforma PPT. Então, se você quiser saber como é que faz isso aqui, dá uma olhada na execução do segundo episódio do Reforma PPT. Mas vamos lá para esse efeito aqui. Esse efeito das letras saindo para cá, você consegue fazer com uma transição. Então, este slide aqui, o slide dos anos 80, tem a transição de empurrão. Ou seja, se eu vou trocar a transição para nenhuma. Se eu troco a transição para nenhuma, a hora que eu aperto, que eu clico aqui para trocar de slide, a troca vai ser essa, uma troca mais secona, certo? Se você quiser, você pode usar essa transição do empurrão. Então, no slide seguinte, você aplica essa transição do empurrão. Como o slide do título e o próximo slide, os dois começam com fundo branco, os dois têm um fundo branco, dá esse efeito aqui, parece que a letra está saindo só ela e dá espaço para outras coisas. Se você tiver slides com fundos diferentes, aí fica mais evidente esse empurrão. Por exemplo, se o fundo fosse esse aqui, por exemplo, e aí a gente clica aqui, aí fica mais evidente esse empurrão, porque você vê que é a tela inteira que sai. Mas se você tem um preenchimento, uma cor só, no primeiro slide e no outro, dá esse efeito simpático aqui. Beleza? Então é uma transição super fácil de fazer. Está aqui na aba Transições. E por fim, esse destaque aqui da cavidade peritoneal e pleural é feito da seguinte maneira. Bom, isso aqui é uma figura, certo? Isso aqui é uma imagem que eu peguei ali da internet, colei aqui. E esse destaque, ele é uma forma. Eu fiz essa forma com a curva. Se você já viu outros reformas PPT, você vai ver que eu faço bastante coisa com essa curva, que eu adoro a curva. Então, com a curva, digamos que a gente queira destacar o braço da pessoa. Eu vou fazendo aqui uma curva seguindo o contorno da figura. Eu segui o braço aqui. Pronto. E aí você faz uma forma aqui. Para ter essa cara aqui de um destaque, você precisa de formatar essa forma e mudar algumas coisinhas nela. Então, por exemplo, eu vou colocar a cor dela, pode ser um verde, vai, vou colocar um verde aqui, mas vou aqui em mais cores de preenchimento, colocar uma certa transparência, 90% de transparência aqui no verde. Acho que foi muito, 90 foi muito. Vou colocar 71. Tá, 71% de transparência no verde. Vou tirar o contorno, então sem contorno. E vou aqui em efeitos da forma e vou aplicar um brilho. Brilho mais cores brilhantes. Eu vou escolher o mesmo verde. Aí o brilho, ele dá esse brilhozinho aqui, essa borda um pouquinho mais borrada que te dá essa nuvenzinha, né? E aí você pode, se você abrir aqui opções de brilho, você pode aumentar esse brilho, diminuir. Veja, aqui a borda fica mais definida, né? Aí quando você coloca desse jeito, a borda fica menos definida. Opa! E aí, se você colocar aqui, por exemplo, uma animação nessa forma de esmaecer, ou seja, ela vai aparecer, ela não vai estar desde o começo no slide, mas quando você clicar, ela vai esmaecer. É o que vai acontecer isso aqui. Isso aqui já estava, né? Mas agora o brilho verde faz isso aqui. E aí você dá um destaque naquilo que você quer. É interessante para corpo humano, para regiões geográficas, pode ser interessante esse efeito aqui. Beleza?
Se você tem alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa dessa reforma que eu não abordei, escreve aí nos comentários para eu saber e aí eu abordo numa próxima reforma. Essa foi a execução do Reforma PPT episódio 4. Se você quiser ver fontes legais, o link do Da Fonte tá aqui na descrição do vídeo. E se você quiser ter os seus slides reformados, me manda e fala o máximo de detalhes que você puder, para quem era essa apresentação, em que situação, quanto tempo você tinha, o que você queria com essa apresentação. E aí eu vou dar os meus pitacos e fazer as minhas reformas com a ideia de divulgar e de compartilhar possibilidades e ferramentas para a gente fazer apresentações mais simpáticas por aí. Beleza? Então, boas reformas e tchau!